Muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe de forma poderosa a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me encontro com a Bíblia aberta no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 27, onde o título da mensagem diz assim: A unidade cristã na luta. Olha o título da mensagem: A unidade cristã na luta. E quando fala de unidade, quer dizer qualidade, estado de ser um ou único. E no versículo 27 a palavra diz: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Olha o que a palavra está nos ensinando. Vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo. E o que significa isto? É a gente procurar andar reto com o Senhor. É a gente procurar dar bom testemunho. É a gente procurar agradar a Deus em tudo e em qualquer lugar que a gente esteja. E mesmo que a gente passe por momento difícil, mesmo que a gente seja perseguido, mesmo que pessoas tramem contra a nossa vida, mas a gente devemos procurar sempre viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E a palavra diz mais, continuando. Olha o que diz: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo: que tudo que ele queria ouvir, mesmo estando presente ou ausente, era que aquele povo se encontrava firme em um só espírito, com uma só alma, lutando pela fé evangélica. E é tudo que eu e você devemos fazer. A gente devemos a cada dia lutar na presença do Senhor. E se você parar para observar, muitas das vezes não é fácil. Às vezes é difícil. Às vezes a gente vamos nos encontrar chorando. Mas mesmo assim a gente não podemos perder a fé. A gente não podemos desistir da fé evangélica. A gente não podemos deixar de lutar na presença do Senhor. A gente não podemos deixar de agradar a Deus na nossa caminhada. Mas a gente devemos procurar sempre estar fazendo a vontade de Deus, vivendo pela fé, agradando em tudo que a gente venha fazer. E a palavra diz mais, no versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Olha só, quando a gente aprende a viver na fé evangélica, quando a gente aprende a andar reto com o Senhor, a deixar Deus tomar o controle, a direção da nossa vida, e acima de tudo a gente aprende a viver de modo digno do Evangelho. Quando a gente aprende a dar bom testemunho, quando a gente aprende a ter uma vida com o Senhor, então nossos adversários, eles não podem nos intimidar, porque é certo que uma vez que a gente anda nos caminhos do Senhor, agradando em tudo, então a gente consegue vencer a tudo e a qualquer situação que vem contra a nossa vida. Aí a Bíblia até diz, continuando aqui, ainda no 28, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora
ouvis que é o meu. Olha só, o apóstolo Paulo estava levando este povo a viver pela fé, a passar o que fosse preciso, mas continuar ali firme. E o apóstolo Paulo até diz para ele aqui, no versículo 29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crente. Então não importa se a gente sofra por causa do Evangelho. Não importa se você é perseguido por causa do Evangelho. Não importa se as pessoas te odeiam por causa do Evangelho. É como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nos foi concedido a graça de padecer por Cristo. Ou seja, não importa o que você passe, não importa o que você enfrente, não importa o que vão falar da sua fé, siga firme, siga olhando para o alto, que é Cristo. E o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 30, pois tende o mesmo combate e viste em mim. Olha só, pois tende o mesmo combate que viste em mim. O povo viu o que o apóstolo Paulo passou. Às vezes o apóstolo Paulo se pegava chorando, sofrendo por causa do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo sempre estava ali lutando, sempre estava ali perseverando. E ele estava dizendo para o povo, tende o mesmo combate. E trazendo para os dias de hoje, eu e você devemos também seguir esse exemplo. Devemos lutar, perseverar. Devemos a cada dia seguir firme, sem olhar para a dificuldade, sem olhar para lutas, sem olhar para nada que surge na caminhada. Então guarde esta palavra no seu coração e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.